Olá, amados irmãos, graça e paz, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um, fortalecendo todos na fé, a permanecerem firmes na presença do Senhor. O tema da mensagem de hoje é confiança em Deus. Será baseado no texto de Salmos, capítulo 46. Amados irmãos, esses últimos dias o Brasil e o mundo estão passando tempos difíceis por causa do novo coronavírus Covid-19, que pegou todas as nações de surpresa, ao ponto de alguns países causar isolamento social, enfermidades, mortes, falta de trabalho, falta de alimentos, falta de remédio e outras coisas. É algo tão grave que chegou ao ponto de tirar os cristãos das reuniões públicas, separando a irmandade do convívio pessoal como família espiritual e também limitando o bom andamento do serviço de busca pelo perdido, além de alguns dentre nós a não mais voltar a congregar, mesmo quando acabar a quarentena, por causa do coronavírus. É muito mais fácil e confortável continuar a assistir os cultos em casa do que esforçar para sair de sua zona de conforto para servir a Deus junto com os irmãos. Essa situação pode levar alguns de nós que somos cristãos a acharmos que tudo está perdido e que não há solução para esses tempos difíceis que estamos passando. Quero lembrar aos irmãos que estamos diante de um cenário propício para demonstrarmos confiança em Deus. Ele está no controle de tudo, de todos e de toda e qualquer situação, e em especial nos dias de hoje, quando o Covid-19 mudou completamente a rotina de cada um de nós. Muitas pessoas dizem impensadamente que confiam em Deus, mas nas horas difíceis se desesperam. Você confia em Deus? Em Hebreus 10:35 diz: não lanceis fora, pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. O que é confiança? É a crença na retidão moral, no caráter e na lealdade de uma outra pessoa. Deus tem tudo isto e muito mais. E por isso podemos confiar nele, pois a confiança traz segurança e tranquilidade. Deus pode nos proporcionar toda a segurança e tranquilidade que nós precisamos. Confiança é nunca desistir, mesmo sabendo que vai ser difícil. Confiança e não virar as costas, mesmo quando todos à sua volta já fugiram. Aqueles que de fato confiam em Deus têm o melhor motivo para ficarem tranquilos. Salmos 84:12 diz: ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Não sei que tipo de aflição você está passando, meu irmão, mas quero te lembrar de que Deus nunca abandona os seus filhos e Ele não coloca na sua vida um desafio que você não pode superar. Em 1 Coríntios 10:13, a palavra de Deus diz: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas Deus é fiel, o qual não deixará que sejais provados acima do que podeis resistir. Antes, com a provação, dará também o meio de saída, para que possais suportar. Se você ainda não venceu suas lutas, não desanime. A vitória está chegando, pois Deus está no controle de tudo. Em Efésios 3:20, a palavra de Deus diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder dele que opera eficazmente em nós. Salmos 27:1 diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? A imagem de uma criança pulando no colo do pai demonstra sua total entrega e confiança em alguém que conhece bem e que sabe ser maior e mais forte do que ela. Então a criança não tem nenhuma dúvida de que será acolhida e abraçada. Precisamos nos jogar com confiança nos braços do nosso Deus. Precisamos ser como crianças. Em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Vamos observar algumas características de quem confia em Deus. Quem confia em Deus busca refúgio. Salmos 46, versículos 1, versículos 7 e 11, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A pessoa que você mais confia sempre é a primeira pessoa que você procura, e devemos procurar Deus. Quando tem uma novidade ou até um problema para compartilhar, certamente vai procurar alguém em quem possa confiar. Quando buscamos refúgio, isso demonstra um plano de fuga. Este plano de fuga trazia certa segurança aos guerrilheiros que lutavam com confiança de vencer ou se abrigar caso preciso. O salmista declara que confia tanto em Deus que se refugia em Deus. Salmos 91, versículo 1, diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, se você precisar fugir de algum lugar, fuja para a presença de Deus. Infelizmente, muitos de nós, quando passamos por certas dificuldades, afastamos de Deus. Mas, na verdade, precisamos nos aproximar diante de Deus e nos jogar diante dele e buscar ajuda nele. Quem confia em Deus se refugia no Senhor. Quem confia em Deus não tem medo. Versículos 2 e versículo 3 diz: portanto, confia em Deus, não tem medo. Os que confiam em Deus não têm medo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que estamos passando por perigos e transtornos por causa do coronavírus, Covid-19, não temeremos. Quem confia em Deus não tem medo, porque sabe que não está sozinho. Quem confia em Deus não tem o que temer. Quem confia em Deus tem alegria. Versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Uma pessoa que não tem essa confiança vive triste e assombrada pelo mundo. Já quem confia em Deus sempre está alegre, mesmo no meio de dificuldades. Lembra do caso de Paulo e Silas? Eles estavam presos e mesmo assim eles cantavam. Em Atos 16, 25, a palavra de Deus diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amados, nunca deixe o mundo roubar esta alegria que há em você,
porque este é um fruto do Espírito Santo em sua vida, conforme Gálatas 5, 22. Quem não tem essa confiança vive desanimado, vive fraco. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, a palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Quem confia em Deus tem firmeza. Versículos 5 e 6 diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhecer. Brandam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Existem pessoas que são imprevisíveis, infelizmente. Vivem em fases como a lua. Mudam de endereço, mudam de emprego, mudam de curso, mudam de roupa, mudam de opinião, mudam de marido, mudam de esposa e até mesmo mudam de religião e de igreja. Quem confia em Deus tem firmeza. Quando confiamos em Deus, sabemos que embora tudo possa ser abalado, nosso Deus é mais forte e nossa fé nos fortalece. Quem confia em Deus tem gratidão. Versículo 8 diz: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou a terra. O salmista demonstra tanta confiança em Deus que convida as pessoas para vir ver o que Deus está fazendo. Precisamos reconhecer o poder de Deus e testemunhar suas maravilhas em nossas vidas. Isso é ser grato por tudo o que o Senhor faz por nós. A gratidão é uma característica da confiança em Deus, porque quem tem essa convicção sempre se lembra de tudo que Deus fez em sua vida. Quem confia em Deus tem um coração grato. Quem confia em Deus vive em paz. No versículo 9 diz: Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. O salmista descreve este verso como o fim de uma guerra. Se fosse apenas uma batalha vencida, as armas seriam apenas guardadas. Mas as armas podem ser destruídas, porque não mais vai ser necessário usá-las para defender, pois a paz está garantida. Quando confiamos em Deus, não precisamos nos armar contra os outros. Podemos nos desarmar para viver em paz com Deus e com o próximo. Mesmo no meio de dificuldades, podemos dizer que temos paz do Senhor, que é maior do que qualquer outra paz passageira neste mundo. Em João 14, versículo 27, Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 46, vemos o caso de Davi e Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quem confia em Deus tem paz em seu coração, sente segurança e tem muita convicção. Como nós vemos o caso de Davi, como ele expressou tamanha convicção no poder do Altíssimo. Quem confia em Deus tem tranquilidade.
No versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando confiamos em Deus, sabemos que passamos por tempestades, mas temos Deus que é muito maior e pode apenas com uma palavra dizer e a bonança acontece. Nós vemos um exemplo em Marcos capítulo 4, versículo 38 a 41, que diz um exemplo que os discípulos de Jesus, infelizmente, passaram por um momento de fraqueza, e o texto diz o seguinte: e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertavam e lhes disseram: mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. E eles, possuídos de temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, basta Deus ordenar, as coisas acontecem. Mesmo aquelas coisas que achamos que não tem solução, não tem saída, Deus pode resolver. Procure acalmar o seu coração em oração na presença de Deus, para receber esta tranquilidade que só Deus pode nos dar. Em Filipenses 4, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Confie em Deus. Procure confiar mais em Deus. Vejamos alguns exemplos de confiança em Deus. O caso de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha acesa. Em Daniel capítulo 3, 17 a 18, no versículo 17 fala: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao Deus vivo e poderoso. Outro exemplo é o caso de Abraão e seu filho Isaque, em Gênesis 22, versículos 6 a 8. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Como Abraão teve tamanha confiança em Deus. Ele demorou 100 anos para adquirir esse filho. E Deus pediu a Abraão esse filho. E Abraão levou com muita dor no coração. Com muita dor no coração quando o seu filho perguntou: cadê o cordeirinho? E Abraão falou assim: Deus proverá. E eles seguiram avante rumo ao holocausto, até que Deus providenciou a solução. Outro exemplo é o caso de Jó. Em Jó capítulo 2, versículos 9 e 10, a palavra de Deus diz: então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Outro exemplo é o caso de Paulo.
o apóstolo de Cristo, em 2 Timóteo 3,11, ele diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Outro exemplo é do próprio Jesus Cristo, que sendo Jesus Deus, ele podia descer daquela cruz, mas não desceu da cruz, porque ele confiou em Deus e confiou no plano de salvação proposto por Deus. Em Mateus 26, 39, a palavra de Deus diz: adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você também pode ter confiança em Deus, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37, 5. E concluindo, 1 João capítulo 2, versículo 28. A palavra de Deus também diz: e agora, filhinhos, permanecei em Jesus, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança em Deus e não ficamos confundidos diante dele na sua vinda. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, no nome de Jesus me achego diante do Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados e pedindo também perdão pelos pecados de cada irmão da Igreja do Bairro Nacional e todos aqueles que te buscam. Pai, nós exaltamos, bendizemos e glorificamos o teu santo nome, porque tu és Deus, tu és o nosso Deus. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Pai, a manter a nossa confiança no Senhor. Que nós possamos, Pai, confiar no Senhor mesmo diante de lutas e termos a certeza, Pai, que podemos buscar refúgio no Senhor, pois a solução encontramos somente em Ti. Abençoe o Teu povo, meu Deus. Proteja os irmãos desse vírus e ajude, Pai, que todos nós possamos passar por esse momento temporário, que todos nós possamos escapar com vida e saúde. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que não nos livre apenas, Pai, da enfermidade e das consequências desse coronavírus, mas que o Senhor nos livre do fogo eterno. Ajude-nos a permanecer firmes e inabaláveis no Senhor, para que sejamos encontrados servindo o Senhor no dia repentino da volta de Jesus Cristo, ou no dia